Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, estamos recebendo no Conexão Poder hoje o secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, Gilberto Figueiredo. E no programa de hoje prometemos bastante polêmica, porque afinal de contas a saúde anda doente. Participa comigo aqui Rafael Souza, jornalista do site Repórter MT. Secretário, bem-vindo ao Conexão Poder, obrigado pela sua presença. São 100 dias de governo já? Quase 100 dias. Quase 100 dias. 4 dias, eu acredito. Muito bem. A pergunta inicial. O governador Mauro Mendes, quando assumiu, disse que só poderia dar um diagnóstico a partir do 100º dia. Nós estamos aí já praticamente nesses 100 dias. Tem esse diagnóstico já da saúde? A saúde está na UTI? Temos um diagnóstico robusto realizado ao longo desses 90 dias de gestão. Eu, particularmente, visitei pessoalmente todos os hospitais regionais que estão sob a tutela do governo do Estado. Aprofundei nos estudos uma radiografia da questão financeira e dos projetos que já estavam em andamento na área da saúde. Hoje já podemos afirmar que nós já temos um conhecimento um pouco mais profundo que aquele que tínhamos ainda no período de transição, já que o período de transição não foi muito confortável. Nós tivemos aí uma dificuldade para ter acesso às informações. E depois que tivemos acesso, podemos diagnosticar que a situação é muito mais difícil, muito mais caótica do que aquela que nós conhecemos. Em que sentido? Em todos os aspectos, né? Nós temos uma rede hospitalar em frangalhos, né, que necessita de investimento de toda a ordem, seja na estrutura física, seja na aquisição de equipamentos, de pessoal e na área de pessoal. Nós chegamos ao cúmulo de ter hospitais hoje, que é do governo do Estado, que sequer tem um médico efetivo. Né? Nós temos uma herança muito triste nos aspectos da gestão financeira, um passivo acumulado ao longo desses últimos 4 anos, cujo restos a pagar consolidado no dia 31 de dezembro de 2018 chega perto de 600 milhões na área da saúde. É impagável? Não, ou não é? Não é impagável. Eu acho que é algo que tem que ser planejado, mas não é pagável a curtíssimo prazo. Nem a médio, pelo que eu estou vendo. Não, nem nesse governo, nesse mandato, talvez fique para um próximo. Possivelmente, talvez não consiga quitar todos esses débitos com os credores ao longo desses 4 anos. Mas sei que é possível, com planejamento, com o uso racional dos recursos existentes, com o esforço que o governo do Estado tem feito para incrementar as receitas e tratar a saúde com prioridade. Eu espero que ao final já desse ano nós já começaremos a experimentar resultados bastante qualitativos na área Qual que é o da grande saúde. problema que o senhor diagnosticou? É a questão da gestão, é a questão financeira, é equipamento, é insumo? O que pega mais nesse setor? É lógico que o carro-chefe de tudo isso é a disponibilidade financeira. Mas antes de tê-la, eu acredito que é necessidade de ter planejamento. Faltou. Quando se gasta mal, não tem dinheiro que Quer dizer, aquela história de OSS, de repente começou ali todo o buraco que acontece hoje, ou a OSS teria tudo para ter dado certo e não deu certo porque desviaram a finalidade disso? Existem iniciativas com o OSS em outros estados que se deram bem. Por isso que eu fiz a pergunta. Infelizmente, no estado de Mato Grosso, isso não foi bom. Né? Essa questão da OSS é uma herança de quem? De um ex-deputado chamado Pedro Henry, ele que quando secretário de saúde começou isso aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, enfim, não preciso dizer mais nada, né? Só que está mantida pelo governo Pedro Táxi, né? Tá bom. Os últimos 2 hospitais do governo do estado que estavam sendo administrados por Organização Social de Saúde era Rondonópolis e Sinop. E não estão mais. No primeiro dia de gestão, eu fui a Rondonópolis e eu resgatei o hospital e dispensei a UESC. Quais foram as irregularidades que o senhor encontrou nesses hospitais que estavam sendo geridas pelas OSS? E além disso, vamos sair de Mato Grosso, deixando um caos
dentro dessas unidades sem nada, sem uma investigação, Não vão saber pagar o que por isso. aconteceu, sem uma auditoria. O que vai acontecer? Vai ficar elas por elas? Não é bem assim. Primeiro que as auditorias foram realizadas, né? Nós estamos estabelecendo isso tudo dentro de marcos legais estabelecidos. No caso de Rondonópolis, já havia uma decisão judicial pela intervenção, não ainda implementada pelo governo do estado, por isso no primeiro dia eu fui para lá e praticamente resgatei o hospital e assumi a direção do hospital. Estou falando do hospital com quase 700 servidores, né? Se trata de uma lanchonete e de complexidade alta para que a gente fizesse alguns com salários atrasados, Sim, né? vários meses de salário atrasado, todos os prestadores de serviço salário atrasado, enfim, um contrato mal administrado, mal gestionado e mal fiscalizado. Não muito diferente, inclusive, coincidentemente, a mesma OS é a que gestionava o Hospital de Sinop. 15 dias depois eu fui lá e lá nós decretamos uma intervenção. Um decreto do governador, por sugestão minha, 15 dias antes de expirar o contrato vigente, nós intervimos até para ter capacidade de acessar as informações que nos pudéssemos adotar as medidas legais cabíveis. Isso foi feito. Nós praticamente saneamos financeiramente esses dois hospitais. Hoje nós não temos débito, nenhum servidor está sem receber. Os servidores depois foram demitidos, receberam salários, rescisões e foram admitidos pelo governo do estado. Hoje eles estão na folha de pagamento do governo do estado. E nós estamos reestruturando os dois hospitais. Os hospitais do Mato Grosso sequer tinham estrutura organizacional aprovada. Você imagina administrar um hospital apenas com um gestor, com um diretor. Impossível. E o que pode acontecer com as OSS, essas que geriram o recurso? Elas estarão sujeitas aos organismos de controle. Nós vamos agora abrir uma tomada de conta especial para a gestão desses dois contratos, encaminhar depois os resultados à Controladoria Geral do Estado, à Procuradoria Geral do Estado e aos órgãos de fiscalização, como o caso do Tribunal de Contas do Estado. E aí estarão sujeitos às penalidades previstas em contrato. Voltar com terceirização, nem pensar, pelo menos nessa nova gestão. A saúde no estado de Mato Grosso e na maioria dos estados do Brasil, ela trabalha quase mais que 50% com terceirização. Muitos dos serviços prestados nos nossos hospitais são serviços prestados por pessoas jurídicas, né? Mas a administração, o controle da gestão, ela precisa estar na mão do Estado. Se depender da minha iniciativa ou da minha vontade, nenhum hospital nosso mais será administrado por organização social. Porque colocaram a questão da OSS, das OSS, alegando o seguinte: você coloca lá, se o gestor é o Estado, quebra uma máquina de raio-x, passa 5 anos para comprar uma nova, ou para consertar uma nova que tem que licitar, tem que brigar, tem um monte de coisa. Se está na mão de um gestor terceirizado, no dia seguinte ele vai, compra, dá o cheque, assina, está tudo certo. Seria lógico. Seria lógico. É isso que está estabelecido no contrato. Só que aí não foi bem assim que a coisa andou. Os mecanismos de controle e avaliação sobre o contrato, sobre a gestão, foram fragilizados. Esse é um setor que existe no Ministério da Saúde, nas secretarias de Estado, nas secretarias municipais, chamado controle e avaliação. Esses setores foram desmontados para que não fizessem, não executassem a sua função, permitindo, né, que muitas cláusulas contratuais deixassem de ser cumpridas. E aí aquelas organizações que, aspas, se dizem sem fins lucrativos, criam um monte de filhotinhos contratados dentro do hospital com valores superfaturados e praticamente não entregam aquilo que está contratado. Filhotinhos que o senhor fala são os funcionários, empresas que são híbridas da própria organização, para cuidar de restaurante, para cuidar de limpeza, para várias áreas e com contratos superfaturados. E isso acaba... Quer dizer, a organização montava uma empresa ligada a ela e atendia ela mesma num valor superfaturado e o Estado tinha que bancar. Tanto é que com pouco mais de um mês de gestão do Estado, nós reduzimos no mínimo mais de R$1 milhão o custo mensal desses hospitais. Daí parte uma pergunta, secretário. A crise na saúde sempre teve, né? Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, exatamente. Mas eu queria perguntar, essa aprofundação da crise nos últimos anos,
ela foi ocasionada pelo aquele tsunami da crise nacional do governo Dilma Rousseff, ou ela foi provocada aqui no estado mesmo? Não, se você assistir os programas jornalísticos, você vai verificar que existe problema em praticamente todos os estados. Mas aqui está mais aprofundado. O O senhor acabou de dizer que pegou um hospital em Rondonópolis, por exemplo, com salários atrasados, funcionários sem receber. Nós temos a crise da Santa Casa. Isso Santa Casa é um outro... Quando a gente, daqui a pouco não entra nesse assunto, quando só a gente especificando. faz uma radiografia, olhando pelo viés do aspecto financeiro, para vocês terem ideia, no estado de Mato Grosso, os restos a pagar, ou seja, as dívidas na área da saúde, aquilo que foi efetivamente processado em sistemas com documentação comprovatória de despesas realizadas na saúde, que não se paga, chega no final do ano não paga, isso no ano seguinte se chama restos a pagar, que é uma dívida. Em 2017, o Estado fechou o seu balanço na área da saúde com aproximadamente 175 milhões de restos a pagar. Apenas no ano de 2018, ele fechou com resto a pagar de 435 milhões. Então, no último ano de gestão, se perdeu o controle, né? O Estado gastou muito mais do que poderia, assumiu o compromisso. Do ex-governador Pedro Tarso. Sim, em 2018. O Estado assumiu compromissos que não tinha condição de pagar, com praticamente todos os municípios do estado de Mato Grosso. No mínimo a metade desse valor de 435 milhões são dívidas com fundos municipais, com repasses voluntários criados pelo governo do estado para subsidiar ações na área da saúde, e os outros 50% com fornecedores, que fornecem medicamentos, todos os materiais necessários e serviços para o funcionamento de toda a nossa rede. São 11 hospitais, mais as unidades especializadas que estão em Cuiabá. Então, esse descontrole, né, fez com que hoje esse passivo ele compromete de forma substancial a gestão atual. Se nós temos algo em torno de 600 milhões de resto a pagar e temos um orçamento na ordem de 2 bi 100 milhões, nós já estamos aí com mais de 30% do nosso orçamento comprometido em 2019, porque não existe lastro financeiro, a despesa foi realizada, ela foi empenhada, mas sem lastro financeiro para pagar. Então vai consumir o orçamento desse ano. Nós já pagamos esse ano na saúde, investimos mais em pagamento de dívida de anos anteriores do que praticamente os 3 meses da nossa gestão. O que o senhor quer dizer com lucro pela desorganização? É porque assim, os oportunistas de plantão, aqueles que operam na área da saúde, eles ganham mais dinheiro com a desorganização na área pública, né? E aí contrata mal. O Estado ainda contrata mal, o Estado ainda paga mal, porque o Estado que se transformou no Estado mal pagador, É um estado de transformação. perdeu credibilidade, né? Ele perdendo credibilidade, Transformou, né? todo mundo inflaciona quando vai vender para o Estado, com medo de não receber. Nesses momentos, existem as oportunidades, aqueles que na desorganização do Estado estão prontos para oferecer serviços com facilidades de acesso, mas com custos altos, né? Como os nossos hospitais eles têm um perfil de terceirização significativa de todos os serviços, como eu citei aqui, o Hospital de Sinop, por exemplo, na intervenção ele não tinha sequer um servidor efetivo. Então, a maioria dos serviços contratados nas especialidades médicas acabam sendo prestados por pessoas jurídicas. Sérias, muito sérios, mas tem alguns oportunistas que conseguem cobrar bem, mas não entregam um produto de qualidade. Nós estamos revendo tudo isso, estamos repactuando, fazendo licitações. Para vocês terem ideia, em 2018, a Secretaria de Saúde fez 174 processos licitatórios durante o ano todo. Em 3 meses de gestão, nós já fizemos mais de 280 e precisamos ainda, para dar regularidade a tudo que precisa ser regularizado, realizar algo em torno de 700 processos licitatórios. Quando o Estado contrata mal, quando não tem competição na prestação do serviço, é certeza absoluta que deve estar pagando muito além da... Existe muita fraude ainda, isso foi detectado com relação às regulações em hospitais? Nós temos um sistema regulador quase desregulado. Como é que funciona muito triste essa máfia afirmar aí? isso.
Não que se está operando. trata necessariamente, pode até ter ações não tão republicanas nesse meio, mas esse é um fato Não tão de republicanos é responsabilidade. ótimo. É bandidagem, né, quer dizer. Nós temos o caso da É Operação bandidagem. Sangria, Eu preciso por exemplo. Bandidagem pura. Eu preciso Eu queria ser um polido, pouco ele não mais pode falar, mas eu posso. polido nesse É. aspecto. Mas a regulação ela é normalmente uma cogestão entre Estado e município e ela está dividida regionalmente. Existe regulação feita em Sinop, regulação feita em Rondonópolis, em Cuiabá, e que não se conversam. Né? Então, hoje nós temos um fato, por exemplo, característico. Há médicos na área de cardiologia praticamente ociosos em Rondonópolis, clamando para ter pacientes para fazer cirurgia e congestionamento de pacientes em outras regiões esperando por uma cirurgia cardíaca. E esses setores de regulação não se conversam. Nós estamos planificando para que a gente... Isso? Ninguém ganha com isso. Alguém está ganhando. Não necessariamente. A desorganização não significa dizer que ela seja proposital. É uma questão, por isso é a questão de gestão. É um olhar diferenciado para isso, para reorganizar esse setor. O Estado de Mato Grosso recebeu há 10 anos atrás, do Ministério da Saúde, 11 milhões de reais para organizar o que nós chamamos de complexo regulador. Montar esses complexos reguladores, investir em imóveis, computador, sistema, qualificação de pessoal. 11 milhões na saúde é uma Pasmo. gota d'água no oceano, não é não? Não, o dinheiro seria suficiente para colocar isso em curso. Passado 10 anos, nós estamos tendo que devolver a metade disso. Porque não fez projeto, o Estado não sequer operacionalizou o projeto. Existe, infelizmente, uma morosidade estrutural, mas também, às vezes, um pouco desinteresse, uma falta de comprometimento com aquilo que deveria estar no plano estratégico. Então, Isso aí é cai altamente naquilo estratégico. que eu falei da ideia das OSS, né? Para não ter esse tipo de problema, mas... Porque, assim, qualquer um consegue analisar dentro de um contrato de uma prestação de serviço terceirizada aquilo que aflora aos olhos. Se você está num hospital, você atravessa a rua, do outro lado da rua, você tem uma refeição de qualidade sendo praticada pela metade do preço com um restaurante dentro do hospital do nosso país, tem alguma coisa errada. Né? Então, é um olhar especial na gestão, melhoria dos mecanismos de controle, motivação de uma equipe que precisa ser motivada. Eu estou falando dos nossos profissionais da área da saúde que, enxergando todo esse desmantelamento que foi realizado na área de saúde, acabaram sendo depreciados e ficando desmotivados. Muito. Nós estamos energizando todas para essa nova empreitada que é de reorganizar a área da saúde, investir no planejamento estratégico. Nós já estamos com uma série de projetos estratégicos em operação na Secretaria. Eu estou falando em projetos com assessoria de Hospital Alberto Einstein, de Hospital Sírio-Libanês, de Hospital do Coração, de Hospital Oswaldo Cruz, ou seja, nós buscamos aquilo que tem de melhor no Brasil para nos assessorar nessa nova planificação, um desenho de concertações necessárias. Isso não é perceptível em 90 dias pela população, infelizmente. Não. Isso são ações endógenas da Secretaria. Mas essa assessoria ainda vai acontecer? Ou já está acontecendo. Já se iniciou, vários projetos já estão em pleno andamento. Amanhã nós temos aqui em Cuiabá uma reunião com todos os prefeitos do estado, onde nós vamos apresentar uma radiografia desses primeiros 90 dias. Mas eu tenho certeza, eu acredito muito no planejamento estratégico, essa talvez seja a minha maior experiência na área de gestão, que nada daquilo que a gente, se não planejar, não vai acontecer. Então, nós vamos gastar uma energia substancial nesse primeiro ano de gestão para consertar deficiências estruturais que tem na Secretaria, colocar pessoas corretas no lugar correto, qualificá-las para isso e, dentro do planejamento estratégico, definir metas claras, desafiadoras, objetivos que possam ser mensuráveis para entregar à população aquilo que a população percebe. É melhoria na qualidade. Falando em metas, enfim, isso tudo tem que estar no plano plurianual da saúde. Pelo que me consta, são quase 3 bilhões de orçamento para esse ano. Não é para faltar dinheiro, secretário? Depende. O senhor vai gerir um orçamento de 3
bilhões. Eu? Não, Na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde. É uma grana considerável. 100 milhões. O que eu vi aqui, 2 bi 980. 2 bi 100. O que... então é 2 bi 98. Então são 2 bi 100. Ô Márcia, você escreveu errado aqui. Vou puxar a tua orelha depois. Agora, quando você olha para esse número, 40... Mas mesmo assim, 2 bi 100 é muito dinheiro. Mas quando você olha para esse número, por exemplo, 45% Folha de pagamento. a 50% é despesa com o pessoal. Aí você tem, dentro desse contexto, mais uns 45%... Para tocar a máquina, energia, telefone, combustível. Para o custeio da máquina. Sobra 1,6% a 2% para investimento. Então é por isso que o que eu tenho dito para o governo, e o governador tem clareza disso. Em primeiro lugar, nós não vamos mudar o status da saúde no estado de Mato Grosso, nós investimos 12% apenas, que é o que a legislação determina. Primeiro, porque não se investiu nos últimos anos 12%. Eu desafio a provar que isso não foi feito. Porque existem umas pedaladas existentes onde se empenha muita coisa, que efetivamente não se executou, e aí atinge 12%, mas na prática esse constitucionalmente fica legal, mas na prática não fez. E nós precisamos efetivamente priorizar, investir mais do que 12%, porque nós já temos um déficit substancial que vai consumir recursos para pagar o passado. Esse passado não nos traz melhoria nenhuma qualitativa. Só pagar a dívida velha não muda o status atual de nenhuma atividade realizada na área da saúde. Nós precisamos investir, melhorar, ampliar o serviço prestado, nós precisamos avançar em vários pontos na área da saúde. Mas sobrando um ponto que o senhor falou o quê? De 2 bi 100, sobra o quê? 1,5, na verdade 1,6? é algo próximo a 2% previsto. 2% que sobra para investimento. Isso não quer dizer que está inchado? A saúde não está inchada? Não, a saúde não tem gente demais, trabalhando de menos. Está faltando uma ponta. Tem quase 20 anos que não realiza um concurso público. O patrimônio intelectual da saúde, desenvolvido no SUS, ele está se perdendo. Por quê? Porque não foi havendo reposição desses profissionais, ao ponto que nós temos um hospital que sequer tem um médico efetivo. Né? Então existe deficiência de pessoal. Aí eu vou falar que tem alguns hospitais que têm médicos efetivos que não dão expediente. Nós temos de tudo. O senhor sabe disso. O cara vai lá, bate o ponto e vai embora, vai atender na clínica dele. Não é um campo fácil para a gente administrar. É complicado. Mas a saúde, primeiro, que não é algo barato. A saúde é algo caro. Nós temos aqui mais de 25 mil pessoas que são beneficiárias da farmácia de alto custo, conhecido pela população. Que falta remédio pra caramba lá. Que falta de 400 itens que permeiam a assistência farmacêutica, nós temos aproximado aí hoje faltando mais de 28 itens. Isso é tão significativo? Porque para um paciente que precisa de um medicamento estratégico, ele... E é justamente aquele medicamento caro, que não é qualquer um que pode comprar e que você vai procurar, não tem. Exatamente. E às vezes a população acha que isso é tudo responsabilidade do governo do estado. Então, medicamentos que são adquiridos, comprados, pagos e encaminhados pelo governo federal, que também tem dificuldades para fazer aquisição, licitação, importação, ou seja, existe uma complexidade, existe um paciente que muito provavelmente vai comparecer na nossa Secretaria de Assistência Farmacêutica amanhã, e um medicamento que o médico resolveu prescrever hoje, que sequer consta no rol dos remédios que são ofertados pelo SUS, o que tem no nosso E aí estoque. o cara que se dane para comprar e para achar... E aí nós estamos falando de órgão público. O secretário não sai correndo, vai na farmácia do outro lado e compra algum remédio. Tem que atender requisitos legais. Cai naquilo que a gente falou da OSS também, né? Vai fazer uma judicialização. Então é bastante complexo esses assuntos. E custa, no ano passado, o Estado investiu mais de 100 milhões com recursos próprios na aquisição de medicamentos. O custo mensais dos nossos hospitais regionais é na ordem de 28 milhões mês. Então, existe uma complexidade e temos um problema. Nós precisamos melhorar o atendimento, ampliar o atendimento em várias especialidades, nós precisamos gastar mais nessa saúde. É um custo muito alto para um atendimento tão... Mas é justamente isso, você não consegue ver lá na ponta esse então, investimento, né? É o que eu estou falando. Permitam-me discordar dos senhores. Paga muito para Alguém ter tem que pouco. fazer alguma defesa a respeito disso.
Normalmente, o que os senhores, a população, nós percebemos é aquilo que a mídia divulga do que é ruim. Agora, os senhores fazem ideia, por exemplo, quantas vidas foram salvas hoje nos hospitais públicos? Quantos pacientes foram atendidos hoje? Mas eles estão lá para isso, secretário. Sim, mas quando você se coloca dessa natureza, parece que não existe nada acontecendo. Existe muita gente sendo claro, atendida. Mas poderia ser feito mais. O é isso que você quer que dizer. eu estou querendo dizer, assim, como o senhor falou, 28 milhões em média cada... O custo mensal de todos os nossos hospitais. Então, aí você vai ver esse custo, para que é esse custo? Para pagar a conta de água, conta de luz, salário de funcionário, telefone e o combustível da viatura? Não, e aí? não. Com essas itens que você falou, não funciona o hospital. O hospital não Como é que funciona faz? sem medicamento, não funciona sem prótese, não funciona sem médico, sem enfermeiro, sem uma Não, série. mas você vai no hospital público, você precisa de uma prótese de joelho, você leva um ano para conseguir essa prótese, você só consegue se você tiver um deputado amigo que vai lá falar com alguém. Se ela não tiver... Eu conheço vários das casos assim. Sim, se ela não for uma prótese específica. Claro que não foi tiver nessa no gestão rol. sua, você não estava Não, lá. mas eu na sei de nossa vários gestão casos. também acontece isso. No ano passado, o Estado de Mato Grosso gastou 180 milhões de reais em procedimentos judicializados. E por que eles são judicializados? Primeiro, porque eles não fazem rol dos atendimentos elencados patrocinados pelo SUS. Então, se é um medicamento, se é um procedimento, se é uma prótese que não está elencado daquelas que o SUS financia, só vai se conseguir através de judicialização. Isso não é jurisprudência e poder de um secretário decidir que o meu amigo X precisa de uma prótese que é 50 mil reais e não está no rol e eu autorizo de pronto. Mas isso aconteceu. Só posso fazer isso se tiver uma decisão judicial. Seria muito cômodo se o secretário decidisse quem vai para a UTI, quem que vai fazer... Se o senhor fizer isso, inclusive, o senhor Não, pode ser mas até o que eu preso. estou falando também. é que assim, mesmo materiais que são cobertos pelo SUS, próteses, no caso aí nós estamos falando de próteses, que são cobertas pelo SUS, a pessoa vai, fica na fila 1 ano, 2, 3 e não consegue essa bendita prótese. Também é correto afirmar isso. Né? Mas Aí ela vai lá no secretário na Assembleia, lá no deputado qualquer, o deputado E dá uma por que ligação. e por que faz- que acontece e consegue isso? eu ia falar a porra da prótese, mas já foi. Enfim, consegue a prótese. E aí? E olha só, a maioria dos fornecedores, eles são os mesmos na rede hospitalar. São poucos os fornecedores de prótese. Talvez 3, 4 diferentes fabricantes nesse campo. O que é uma prótese, né? Prótese é desde um parafusinho até Sim, um fêmur inteiro. o termo inteiro. A prótese. O que ocorre? Num estado como o nosso, que estava devendo 6 meses praticamente a todos os fornecedores, Não consegue comprar. chega um determinado momento que o fornecedor se recusa a fazer novas aí. entregas. Nós temos licitações de medicamento realizadas, finalizadas, que tem um vencedor, mas que se recusa a entregar. Por quê? Porque ele tem um crédito de milhões para receber. Então, essa má administração financeira, ela gera esse estrangulamento. Vai quebrar todas as empresas oferecendo a um governo que não paga. E aí, logicamente, quem acaba sofrendo com isso é o paciente, é o usuário final desse sistema. Nós estamos hoje corrigindo essa distorção, mas nós não temos. O Estado de Mato Grosso, até o mês passado, gastava no mínimo 150 milhões a mais mês do que arrecadava. Então, isso era uma conta que não ia fechar nunca, essa dívida só iria aumentando. É muito importante que a população perceba por que as decisões desconfortáveis politicamente tomadas pelo governo no início da gestão. Sim. Reduzir Que são de decisões 24 que o governo anterior deveria ter tomado e não tomou. reduzir de 24 para 15 secretarias. Pelo contrário, aumentou a dívida. Mas o de que eu não entendo, 755 secretário, é que o secretário de 435. Fazenda é o mesmo. Né, seu Galo? É uma briga de galo aí, né? Não, mas o secretário Galo é bastante competente. Eu entendo, mas se Talvez gastava 150 milhões a mais do que arrecadava, já vinha há algum tempo Talvez assim. né? a E situação ele era o financeira secretário. estaria até um pouco pior se não tivesse sido ele o secretário no último ano de gestão. Nós confiamos na competência dele. E é ele que está nos ajudando a buscar soluções de equacionamento dessa dívida brutal. O Estado fechou o exercício 2018 com 3,5 bi de resto a pagar. Então isso é assustador. É isso aí, não é uma polêmica danada, né? E Um fala uma necessariamente coisa, isso outra. não são decisões que é realizada pelo secretário de Fazenda, são decisões tomadas pelo gestor principal. Nenhum secretário nosso está autorizado a gastar mais do que aquilo que é a capacidade que nós Agora temos de a fazer. pergunta é, para que serviu a PEC do teto, né?
Se tinha dívida de 175 milhões na saúde, como diz a Dilma, tinha uma meta, conseguiu dobrar a meta, triplicar a meta para 435 milhões, para que serviu então toda a polêmica da PEC do teto? Que, inclusive foi o executivo o único órgão que não cumpriu a PEC que ele mesmo propôs, porque o TJ cumpriu, o MP cumpriu, o TCE cumpriu. Infelizmente nós temos muitos fatores de estrangulamento aí que precisam ser corrigidos, né? A própria questão da distribuição dos recursos arrecadados precisa ser revista, precisa ter um pacto federativo, onde a maioria dos recursos fica no governo federal e é onde as coisas acontecem, que é nos municípios. Os recursos chegam de forma Eu concordo com o senhor, eu sou municipalista também, porque mandar tudo para a União e depois ficar de pires na mão, não funciona. Secretário, eu preciso ir para um rápido intervalo, pelo tempo da TV. Quero deixar uma pergunta no ar para o senhor em relação à Santa Casa. O senhor disse que nem que se tivesse um saco de dinheiro, o senhor colocaria lá dentro. Santa Casa só tem santa no nome, na opinião do senhor? Daqui a pouquinho o senhor responde. Corta aí, Admar. Muito bem, voltando com Conexão Poder, recebendo o secretário Gilberto Figueiredo, temas bastante polêmicos sobre a saúde. Vamos falar agora da Santa Casa. O secretário disse, eu deixei a pergunta antes do intervalo, sobre o saco de dinheiro que o senhor não colocaria lá mesmo que tivesse. Santa Casa, santa só no nome, na opinião do senhor, né? Não chegaria nessa análise de comparação. Era santa em 1800 e alguma coisa. A entidade religiosa, né? que gestionava a Santa Casa já deixou de ser há muito tempo. A Santa Casa é uma entidade privada na área de saúde com fins inclusive lucrativos. Dizem que não, mas... Tem prestação de serviço privado que cobra pelo serviço também. Atende, sim, a maioria dos procedimentos, são procedimentos financiados pelo SUS. Mas o grande problema da Santa Casa é que ela não resolveu se estruturar como uma organização profissionalizada, né? É consequente essa condição de desorganização da Santa Casa. Quer dizer, usou o coitadismo, né, da filantropia, essa recorrente, bandeira, pedindo Toda doação vez na conta de luz e um monte tem de alguém coisa. para socorrer e aí não se implementa os mecanismos necessários. Eu acabei de citar que nós estamos sendo assessorados por Hospital Albert Einstein, o Hospital do Coração, o Sírio-Libanês, ou seja, com as melhores consultorias que existem nesse país na área da saúde. Por que a Santa Casa não quer implementar um sistema que, para os seus sócios, daria muito lucro? Porque, em vez de ter prejuízo, ia ter lucro, ia poder fazer olha bem o que ele distribuição falou. de recursos. O pessoal sempre fala assim, Santa Casa, hospital filantrópico. Ele acabou de falar que tem sócios. 20. A Santa Casa é uma instituição... Quer dizer, faz filantropia com o chapéu do governo. Com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o seu dinheiro. Quer dizer, ela tem incentivos, porque tem essa... Eu já discuti com muita gente por conta disso, que as pessoas criticam a situação da saúde e dão a Santa Casa como exemplo. Porque o governo não arruma a Santa Casa. O governo não tem que arrumar a Santa Casa. Há 6 meses... Santa Casa não é do governo, não é da prefeitura. Santa Casa é um hospital filantrópico, que tem sócios, tem donos e é uma empresa privada. E presta um serviço na Santa Casa, natural que prestasse serviço, mas até onde eu sei, na administração, quando você é sócio, você participa do lucro e do prejuízo. Eu não vejo ninguém dizendo assim, não, queremos participar do pagamento dessa dívida. Parece que tem que ter um terceiro, que normalmente é um órgão público, para socorrer e pagar essa conta. Né? Que sequer a desorganização deles sabe quanto é. Nós estamos há mais de 20 dias, quando eu falo nós estamos, eu estou falando do Ministério da Saúde, Governo do Estado, Prefeitura Municipal, esperando um diagnóstico, um plano que possa ser apresentado, onde a gente consiga entender qual é o passivo da Santa Casa, para que nós possamos também ajudar na elaboração do plano, que seja para ser perene. A Santa Casa não consegue nos oferecer essas informações. Eu, como secretário de Estado de Saúde, não tenho nenhuma informação fidedigna
de que possa diagnosticar a situação da Então Santa essa Casa. fase de dívida de 80 milhões não se sabe se é 20 verdadeira. dias depois que eu fui a Brasília, acompanhado do diretor da Santa Casa, fui ao ministro da Saúde, pedi apoio para auxiliar a Santa Casa. O ministro foi claro, me apresenta um plano. Eu quero uma radiografia de como é a dívida e quero um plano daqui para frente, porque nós só vamos pagar a dívida. É verdade a que Santa ele Casa pediu, ficar que ele fechada. pediu intervenção? Não, o Aí ministro não. disse em que nenhum liberaria momento. 50 milhões, mas tinha que ter uma direção Eu nova. não presenciei a reunião. Você saiu na foto que eu vi. Não, eu estava lá. Teve mais de uma reunião com o ministro. Você estava na foto. É porque foram várias reuniões, né? Quem Primeiro divulgou bancada. isso foi a assessoria da presidência da República. Eu participei de uma reunião com o ministro, com o diretor da Santa Casa, acompanhado de alguns parlamentares, e o ministro fez essa colocação. Eu sou quase que um cuiabano, eu sou mato-grossense, antes da divisão, mas nasci em Ele é do Campo Mato Grosso do Grande, Sul. o pai dele trabalhou em Cuiabá, tem um carinho especial por aqui, jamais deixaria de ajudar o Estado, se prontificou a ajudar, mas fez essa exigência. Preciso de um plano que nós não estamos aqui só para pagar dívida. Se fosse só para pagar dívida, eu ia pedir para o ministro ajudar a pagar as nossas, que todos os nossos hospitais são públicos. Sim. Nós não temos nenhum atendimento. Não, mas ele está Quem correto. Aí as sugeriu? pessoas demonizam o ministro por causa disso. Onde já se viu a Santa Casa, coitadinha. Não, Ora, o ministro foi teve muita treta na profissional, Santa Casa, é por isso que sério. chegou onde chegou. Não existe problema financeiro só na Santa Casa. Não. Cuiabá tem no país inteiro. Né? A Santa Casa de Rondonópolis também está com Mas dificuldade falou, financeira. mas- Só que eu conheço outras santas casas que são hospitais de referência. E tem gestão profissionalizada. São hospitais gigantescos, com gestão profissionalizada, são referências, enfim. E a Santa Casa saúde- nossa aqui é aquela coisa a saúde medieval, sendo né? administrada por profissionais que entendem do assunto. Mão de ferro. Já é difícil dar lucro. Imagine desorganizado. Então você tem dentro prestadores de serviço que ocupam espaços dentro da Santa Casa. Dentro dos credores você tem sócio, que é credor, nem poderia ser. Você tem sócio que exerce função remunerada, não poderia ter. Enfim, Sem falar os a altos Santa salários, Casa né? recebe recursos substanciais de emendas parlamentares da Prefeitura, do Governo do Estado. Há 6 meses atrás, 6 meses, está bem aí, foi em setembro do ano passado, o Estado de Mato Grosso, o Governo do Estado, emprestou, documentado com decisão, uma junta de conciliação no Tribunal de Justiça, emprestou 3 milhões. E a Prefeitura também emprestou 3 milhões, justamente para pagar salários. O que aconteceu de lá para cá? 6 meses depois, está a mesma situação. São 6 meses de Ou salário seja, atrasado. Sempre vai ter alguém que vai pagar essa conta e a Santa Casa não vai se organizar. Portanto, o governo do Estado, o governo federal exige uma gestão profissionalizada. Se a Santa Casa não implementar isso, provavelmente não vai ter suporte financeiro. Não existe recurso disponível, até onde eu sei, do governo do Estado e do Ministério a fundo perdido para pagar dívida. O que existe é que você investe na instituição e compra serviço. No ano passado, É porque o governo não tem um hospital público em Cuiabá. É isso que pega. o Por isso que governo- usa-se muito a Santa Casa. não, o governo do Estado contratualiza com inúmeras entidades de saúde. Nós temos contratualizações com 24 hospitais no Estado do Mato Grosso, com recurso fundo a fundo, que sai do governo do Estado, para subsidiar UTI, cirurgias de alta complexidade em vários hospitais no Estado. Essa é a função do Estado na alta complexidade. Só que o governo do Estado ele não manda o dinheiro diretamente para a Santa Casa, ou para o Hospital Santa Helena, ou para o Hospital do Câncer. Por quê? Porque o município é gestão plena na saúde. E quem faz a contratualização é o município. E o governo do Estado subsidia Então, isso, tem que- passa o dinheiro para o isso fundo tem que municipal deixar- que tem que chegar até o hospital. Isso tem que deixar claro, porque as pessoas acabam não entendendo. Elas vêm ao hospital, a Santa Casa, ela acha que é o do governo. Ela vê o Santa Helena, ela acha que é o hospital público, então é do governo. Ela não tem Vê nenhum por cento da sua o hospital formação de social. câncer, não, ele é um hospital público, é do governo. Não é do governo, são hospitais filantrópicos, tem gestão própria. Eles são privados, mas com características de filantrópicos para receber Pacientes do incentivos SUS. fiscais, É. não pagam determinados tributos que os hospitais privados pagam e recebem subvenções de recursos federais, de recursos estaduais, o que não é ilegal.
Né? Não, ninguém está falando de Se legalidade. nós formos olhar falar que é portfólio, filantrópico é alguém que te atende de graça. Né? Eu preciso de um copo d'água, ele vem te dar um copo d'água, é uma filantropia. Agora, é filantrópico, mas ele recebe do SUS o atendimento que ele me dá, ele não é filantrópico, ele está recebendo do governo federal, está recebendo do meu bolso, do seu bolso, do seu bolso, do bolso dela, e assim, de todo né, mundo. existe Ou uma eu tô reclamação enganado, muito secretário? grande que o SUS não remunera bem. Mas não tem ninguém que quer deixar de ter recurso do SUS. Né? A pergunta que faz, por que a Santa Casa, o seu sócio não resolve trabalhar 100% privado? Porque não conseguiria sobreviver sem o suporte dos atendimentos realizados pelo SUS. Né? E o SUS é um buraco sem quase fundo? 70% do que é feito na Santa Casa é disponibilizado pelo SUS. Então e não a é gente filantropia. tem que reconhecer. Concorda comigo? Não é Sim. filantropia? Não, é filantropia porque acaba, vamos dizer assim, não cobrando. Mas se é exatamente remunerado, o valor. governo filantropia, eu estou pagando, o governo pagou, eu paguei. Não é justo afirmar que os recursos provenientes do SUS, somente do SUS, seria suficiente para abarcar todos os custos de uma unidade de saúde. Foi descoberto alguma O que coisa? nós recebemos nos nossos hospitais do recurso do SUS é a mesma coisa que esses hospitais recebem. O valor é o mesmo por procedimentos. A gente sabe Só que que a o tabela governo do do SUS, Estado aporta recursos a a gente mais sabe para que a tabela funcionar do o SUS é uma hospital. tabela pequena, né? Ela remunera menos do que o mercado. Mas a gente tem que reconhecer, porque a gente está falando do lado ruim Sim. do aspecto da gestão. A Santa Casa tem 400 leitos, presta um grande serviço à população, especialidades que somente a Santa Casa atende. Então o fechamento da Santa Casa é sim um Tá fato continua fechado, muito né? ruim para o Estado de Mato Grosso, não somente para Cuiabá, é ruim para a saúde do Estado, para a Prefeitura, para o Governo do Estado. É muito importante a Santa Casa voltar a Para Cuiabá, mas nós principalmente. precisamos efetivamente ajudar a Santa Casa a implementar um sistema de gestão profissionalizado. O ministro colocou à disposição para ajudar nisso. Ajudar perfeito, mas Só não dá que para a você impressão enfiar que eu dinheiro num tenho- saco A sem impressão fundo. que eu tenho é que os gestores da Santa Casa fazem um discurso, que querem essa ajuda, que abre, que nunca foi tão auditada, que está todas as informações abertas, só que ela está aberta em algum lugar. Eu gostaria que alguém protocolasse A senhora não recebeu ainda, sim. nenhuma informação oficial. Aqui é a nossa folha de pagamento, aqui o João, o Manel, o Antônio recebe X, a folha é esse valor. Aqui é os fornecedores que estamos atrasados, aqui a nota fiscal, está aqui quem é. Eu sugeri, inclusive, ao capitão que parece que está administrando a Santa Casa agora, que ele fizesse um chamamento público. Ele já em entrevista assegurou que eles não sabem quanto deve. Quando a gente não sabe quanto deve, Chama a os gente quer credores. qualificar a dívida que você faz uma publicidade. Que todos aqueles que acreditam que sejam Vem credores conversar. se identifiquem. Um contrato na mão, se vendeu tem nota fiscal, tem tudo isso. Eu tenho certeza que metade dessa dívida não vai aparecer oficialmente, porque tem muitos serviços que não são formais e prestadores de serviços. Ele quer dizer formais treta. fazendo, né? É isso? Então, é necessário qualificar isso para que a gente tenha segurança que, na forma de surgir algum subsídio, uma solução financeira, a gente esteja pagando aquilo que é correto. E mais importante do que pagar passivos, eu sei a angústia que estão os servidores da Santa Casa sem receber, isso é desumano. Tem alguns que podem ser presos, viu, secretário? Infelizmente. Porque não tem estão pagando gente- pensão. Exatamente. Então isso, logicamente, traz um desconforto, ninguém fica feliz com essa situação, mas nós temos que ter segurança que pagando, ajudando a Santa Casa a sanear esses aspectos, Não ela vai volta voltar. a produzir. Porque for pagar a dívida não vai abrir amanhã, qual a satisfação adianta, que né? vai trazer a população? E para que ela tenha perenidade, o governo federal, o governo do estado, a prefeitura estão dispostos a contratar mais com a Santa Casa, mas ela terá que executar o serviço. No ano passado, a Santa Casa contratualizou com o governo federal, o governo do estado, algo em torno de 32 milhões de reais. Ela conseguiu entregar em serviços 12, ou seja, 20 milhões de reais estavam disponíveis para se transformar em procedimentos, cirurgia, E não foi feito. internações, e não foi realizado. Então, assim, não há, vamos dizer assim, uma má vontade do poder público em contratar serviços da Santa Casa. Tem muitos hospitais por aí que estão pedindo, pelo amor de Deus, que o Estado contrate serviços, que amplie Não o seria serviço. mais barato o Estado ter um hospital em Cuiabá, porque o Estado não tem.
Fica na mão do Santa Helena, fica na mão da Santa Casa, fica na mão do HC, enfim, na mão dos filantrópicos. Não é mais fácil investir num hospital, como é no interior, num hospital regional para a capital, não sei qual é o termo que seria usado. Não seria mais barato, secretário? A planificação da saúde, ela está assim, atenção básica, municípios, né? Básica e média complexidade. Obrigação do Estado, alta complexidade. Então, muito daquilo que é atendido na UPA, na policlínica, no pronto-socorro, não é atribuição do governo do Estado. Não é. O governo do Estado subsidia, por isso que fala recursos voluntários, transferências voluntárias fundo a fundo, que é do fundo estadual para o fundo municipal, mas voluntária, para potencializar, já que o SUS paga mal, o Estado complementa valores para valer a pena funcionar uma UTI, né? Então, o governo subsidia ações na área da saúde porque é o responsável principal pela planificação disso. Na alta complexidade, nós contratualizamos. Então, as cirurgias cardíacas são contratualizadas pelo Estado, com Santa Casa, com vários outros hospitais, né, com os tratamentos na área de oncologia, que é alta complexidade, nós contratamos esses serviços do Hospital do Câncer e várias outras instituições. O governo do Estado, no repasse de recursos fundo a fundo, repassa algo em mais de 30 milhões de mês para custear isso. Agora, concordo com você, seria interessante nós termos aqui, sim, um hospital que era para existir, um hospital que iniciou há mais de 30 anos e que virou. Eu espero que na nossa gestão a gente consiga mudar dessa forma. Esse hospital tem um esqueleto dele lá no... Hospital Geral, né? Hospital Central, perto da Assembleia, né? O nosso sonho é que ele começou no governo não seja mais chamado no esqueleto. Se não me engano, ele começou no governo do Jaime, lá em 90 e alguma coisa. Agora o senhor fala que a Santa Casa... Acertei isso? O tempo, a cronologia aí, governo do Jaime? Eu acho que é por aí. Eu não sei se foi do governo dele, mas sei que tem algo naquela época lá, né? Naquela época, Bezerra, não sei, naquele 89, 90, mas tenho certeza por aí. que ele vai nos ajudar. Se tivesse um hospital desse aí, você não fica na mão de filantrópico. Né? E quando os filantrópicos aí estão mais para pilantrópicos do que filantrópicos. Quando eu estou falando no nosso planejamento estratégico, o perfil desse governo não é sair anunciando algo que não tenha certeza absoluta que vai fazer, isso você não vai ver nós fazendo. Porque lá era para ser a cidade da saúde, né? Mas vocês, acredito que vocês ainda verão isso acontecer. Mas eu não pretendo adiantar esse assunto. Então, secretário, essa solução da Santa Casa está longe de sair? Porque o senhor falou que dados não foram apresentados. A distância da solução está diretamente proporcional à predisposição dos gestores da Santa Casa de ofertar as informações. Ou seja, bem longe. Né? Bem se eles não se manifestarem essa predisposição, você vê que essa semana, depois aí de quase 20 dias de debate e discussões, essa semana o governador promoveu uma reunião com o prefeito, com a Assembleia, com o Tribunal de Contas, Ministério Público, Santa Casa, e nessa reunião nós não conseguimos ter as informações da Santa Casa que precisava. O governador reeditou uma encomenda que foi feita pelo ministro, por mim. Eu fui ao ministro, voltei, dei publicidade da reunião, disse o que o ministro pediu. Uma semana depois, ligaram para mim se eu poderia acompanhar uma nova delegação ao ministro. Câmara Municipal, prefeito, eu falei não, o prefeito vai achar, o ministro vai achar que eu gosto de passear de avião, porque ele já disse o que é para fazer, eu vou lá de novo, ele vai falar, mas você estava semana passada, você não entendeu o que era para fazer, e recusei aí, não deu outra, o prefeito foi com uma delegação, vários deputados, vereadores, e o ministro falou a mesma coisa, olha, o que eu falei com o secretário de Estado, né, cujo governador é do meu partido, eu falei com o governador, eu presenciei o governador conversando com o ministro. É que, na verdade, e secretário... voltou para fazer a mesma coisa, e até hoje ainda não tem esse plano. Na verdade, secretário, todo mundo queria ser o pai da criança. Porque surgiu a história de liberar o dinheiro, então... E essa história, de 50 milhões, não sei não, isso é sonho. Não acredito que o ministro tenha 50 milhões. Segundo o ex-deputado Vitório Galli, que é assessor especial da Presidência da República, o ministro disse que conseguiria 50 milhões para Santa Casa, desde que montasse um gabinete de crise para poder gerir os recursos. Um ofício direcionado, existe uma Casa intenção. Civil,
Os diretores das Santa Casas até mandaram para mim também uma cópia, onde faz um pleito de 50 milhões. Eu nunca vi o ministro assegurando que vai mandar 50 milhões. Até porque, para o ministro mandar 50 milhões, ele vai ter que mandar via teto MAC, que é média alta complexidade. Mas também não sabe como que seria isso, né? Seria parcelado, seria... E não é assim, vai cair 50 milhões aqui, a gente está passando aqui sabe a informação que o secretário especial, o assessor especial do Bolsonaro lá, que é o Vitório Gali. Mas não falou como seria isso. E assim, ele garantiu que eu até torço. Havia intenção, olha só, intenção do ministro liberar 50 milhões. Eu até torço que isso possa ser. Aí ligou para nós aqui o Renivaldo, que manda o dinheiro direto para Santa Aí deu uma briga danada, né? O Renivaldo ficou desesperado, porque não é nada disso, é mentira, porque amanhã eu vou em Brasília com o prefeito. A Selma confirmou, todo mundo querendo ser o pai da criança. E vocês podem ter certeza que dificilmente o ministro vai mandar um centavo diretamente para Santa Casa. Até porque não pode. Prefeitura, seria via Estado. Ele pode mandar via fundo estadual e pode mandar via fundo municipal. Qualquer uma dessas opções, ele vai fazer isso no teto MAC, ou do governo do estado ou do município. E o município vai ter que contratualizar com a Santa Casa para que esse recurso possa ser disponibilizado. Poderia até adiantar, mas que vai ter que ter prestação de conta em serviços. Vamos mudar de pato para ganso, mas continuando na saúde. E o pronto-socorro de Cuiabá, secretário? Esses 82 milhões aí que tem que passar na prefeitura, como é que fica isso? Mais uma herança do vai passar, exato. Não existe dinheiro que tem que repassar para a prefeitura. Mas foi uma negociação na gestão passada. Foi o governo do estado, um recurso definido pela bancada federal, que era para o município de Cuiabá equipar o pronto-socorro. O governo municipal não teve a desenvoltura para fazer o plano de aplicação desse recurso. Atrasou para fazer. Estava vencendo o prazo no final do ano e como o município não tinha os requisitos necessários prontos para receber o recurso, para não perder o recurso, o governo do estado fez uma proposta. Vamos fazer o seguinte, eu pego esse dinheiro agora, uso para custeio, estava um caos realmente, ele usou para pagar fornecedores, uma série de pessoas na saúde, e depois eu devolvo, assumo o compromisso de devolver. Isso, compromisso verbal, porque no documento formal, que esse recurso veio para o governo do estado. Acontece que o governo do estado resolveu não cumprir o compromisso moral. Então esse recurso não está no caixa do estado. Para substituir isso que o estado não cumpriu, o governo federal mandou mais 100 milhões de reais para a prefeitura. Então a prefeitura recebeu 100 milhões de reais para equipar o pronto-socorro. A prefeitura não pode exigir do governo do estado receber um dinheiro em que abriu mão dele quando o governo era pedotáxi, né? Nós, vereadores na Câmara Municipal, fizemos pressão para que o prefeito cobrasse do governo do estado o repasse. Mas a prefeitura, naquele momento alinhado com o governo do estado, preferiu não fazer isso. E agora entregou de bandeja o dinheiro para o governo do estado. O governo do estado gastou o dinheiro, terminou o governo, foi embora. No final da gestão... E agora o prefeito quer os 82 milhões dele, é isso? Ele quer, mas não vai ter. Essa decisão já está tomada antes mesmo da posse do governador Mauro Mendes. O governo do estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, baixou uma portaria decidindo repassar esses 82 milhões em 30 parcelas no apagar das luzes do mês de dezembro do ano passado. Nós entramos com ação, o governo eleito entrou com uma ação no Tribunal de Contas e foi acatada, que suspendeu o repasse e agora tomou a decisão que ele não tem lastro legal para acontecer. Não será feito esse repasse, não existe isso no portfólio de dívidas. Quando eu falo que nós temos um resto a pagar acumulado de 600 milhões, não consta esses 82 milhões, porque nós não consideramos isso uma dívida, que é uma obrigação. Agora o Emanuel, ele foi lá, inaugurou o prédio do hospital, inaugurou um laboratório e pretende inaugurar o restante no aniversário de Cuiabá e a outra parte no aniversário de Mato Grosso. Não, ele não vai inaugurar. Como que ele vai fazer isso sem esse recurso? Agora não tem. Não. O recurso para equipar o pronto-socorro recebeu 100 milhões no final do ano passado. E ele não equipou o pronto-socorro como deveria? Deve estar equipando.
sou gestor da prefeitura, eu não posso falar com propriedade como é que o recurso está sendo utilizado, mas esse recurso veio, 100 milhões, existe logicamente uma complexidade para você vencer todos os processos licitatórios, montar uma estrutura de hospital não é algo fácil, tem complexidades, então eu não posso aqui fazer ilações de algo que eu não conheço. Eu até torço, e a cidade toda torce para que o mais rápido possível o pronto-socorro de Cuiabá venha a funcionar para a felicidade de todos nós, da população. Engano-se aquilo que nós acham que a gente torce contrariamente. Muito pelo contrário, como secretário de Saúde do Estado, qualquer equipamento novo inaugurado na área de saúde eu vou aplaudir, né? Então, o governo do Estado aporta recursos para funcionar hoje o pronto-socorro. O governo do Estado aporta recursos para funcionar o Hospital São Benedito. E muito provavelmente o governo do Estado será parceiro da Prefeitura Municipal para fazer funcionar o novo pronto-socorro. Isso é natural que ocorra, né? As possíveis, vamos dizer assim, rusgas políticas que possam existir nesse campo, elas não afetam aquilo que é o correto de se fazer na área da saúde. Muito menos com o governador, que era prefeito de Cuiabá, que idealizou a construção do Hospital Pronto-Socorro. Então não existe, nem para mim, nem para minha equipe, nenhuma orientação de dificultar as coisas. A semana passada fiz uma visita ao secretário de Saúde do município de Cuiabá, a gente está alinhado nisso. Nós fizemos um pacto que qualquer questão de coloração partidária não afete o nosso desempenho, a nossa responsabilidade na área da saúde. Falando em visita ao secretário de Saúde, não é o que está preso não, né? O secretário atual de Saúde. Ô, Maldade, como é que o senhor viu essa prisão do Ruark e essas supostas fraudes aí na saúde do município? Um desconforto, um extremo desconforto, triste. Um colega que trabalhou na área da saúde, competente, muito competente, um médico dedicado, inteligentíssimo, ajudou a idealizar o projeto do pronto-socorro, ajudou a idealizar o projeto do Hospital São Benedito, né? Infelizmente acabou sendo envolvido e logicamente, o grande erro eu acho que é misturar. Você tem que escolher, você quer ser empreendedor na área da saúde, você vai ser gestor. Eu não tenho nenhum negócio na saúde, não vou ter negócio na saúde, não vou empreender nessa área, porque acho que isso não combina. Né? Você não pode, ao mesmo tempo, deliberar e ser ordenador de despesa para algo que você vai prestar serviço. É aquilo que nós falamos aqui no começo do programa, né? Tem gente ganhando com a desorganização. E aí, tem uns que querem ganhar mais do que devem e acontece isso. Então, eu falo para vocês assim, eu vejo esse assunto de uma forma triste, porque sei da competência que tem o ex-secretário Buarque como médico exemplar, mas infelizmente as coisas se misturaram ao longo desse tempo e perdeu-se o É a saúde em frangalhos e as pessoas fazendo treta na saúde. Eu torço para que esse problema dele seja solucionado e que a saúde busque o caminho correto. Tá. Secretário, nós estamos caminhando aí para o final, mas ainda tem algumas perguntas de cunho político para fazer para o senhor. O senhor é candidato a prefeito de Cuiabá, secretário? O senhor não foi em 2016, mas há uma corrente lá no Paiaguás que defende seu nome já para o ano que vem. Olha, eu não posso dizer. É um desejo do governo do Mauro Mendes de colocar na prefeitura, já era naquela vez. Não, isso não é uma afirmativa correta. Primeiro, há muita especulação nesse campo. Nesse momento, por mais que possa não acreditar, nosso governo está focado, mas com foco preciso nas nossas obrigações enquanto governo. Nenhum de nós acha que nesse momento a conversa sobre campanha política, ela ajuda, ela tira a gente do foco, atrapalha, mas gera já tem essa conversa, não, sabe? a gente não pode deixar de admitir que ela existe no campo político, mas não intencionada pelo governador ou por qualquer membro do seu estado. Eu acho que o grupo do governador Mauro Mendes tem grandes nomes para concorrer à prefeitura de Cuiabá, né? O próprio deputado Eduardo Botelho, o suplente de senador Fábio Garcia, enfim, o DEM, que é o partido do governador, eu sequer sou do partido do governador, eu como vereador licenciado, não existe janela para vereador, o vereador só pode trocar de partido em março de 2020, então nem sei se eu vou estar em alguma agremiação.
né? Eu escuto, vejo esse movimento acontecendo, e nenhum veículo, em nenhum momento alguém viu manifestação que eu quero ser candidato ou que eu serei Não, candidato. sua eu nunca vi mesmo não, mas eu já ouvi Do conversas, grupo, né? as conversas lá dentro. Não posso negar que me do gabinete envaidece do governador. que meu nome possa É. ser lembrado com pleito, mas não estou trabalhando com esse viés. Eu acho assim, na minha vida, nada aconteceu senão por vontade de Deus. Eu acho que só vai acontecer aquilo que Ele quiser. Então, eu não sei o que vai ser no ano que vem, eu não sei quanto tempo serei Eu te fiz secretário. uma pergunta porque em 2016 você tinha uma eleição a prefeito praticamente garantida. É quando o E aí, por motivos prefeito pessoais, Mauro Mendes acabou resolveu, não sendo. né, não ser candidato, efetivamente existiu um convite. Ele praticamente Era uma eleição. tentou com Era uma muita eleição força. fácil. Não existe eleição Era fácil, fácil né? essa. Eu acho que poderia ter uma perspectiva favorável. Uhum. O prefeito Mauro Mendes estava com uma ótima avaliação naquele momento, mas eu fiz uma opção pessoal de cuidar da minha esposa, não me arrependi disso. Deus me permitiu ainda conviver mais de um ano com a minha esposa. Infelizmente foi uma derrota, nós não conseguimos vencer isso, mas eu não me arrependo nem um minuto por isso. Eu durmo tranquilo, tenho certeza que se tivesse entrado nessa empreitada para ser candidato a prefeito, se tivesse logrado isso, ia consumir um tempo substancial da minha vida, eu não teria dado a atenção merecida a ela. Eu diria para vocês que eu daria tudo para conseguir ter mais um dia, mais uma semana, mais alguns anos com ela, mas isso foi a vontade de Deus. Então eu não sei o que vai acontecer no futuro. O que eu tenho certeza absoluta é que eu estou trabalhando muito para conseguir fazer diferença naquilo que eu estou fazendo hoje, como eu fiz diferença em tudo que eu fiz na minha vida. Aqueles que percorrerem o meu histórico profissional sabem que eu fui muito dedicado em tudo que fiz e acredito que é possível fazer transformações e mudanças. Mas é preciso ter tempo. Pegando esse gancho, a sua esposa faleceu um ano depois da eleição de 2016, teve um câncer, um tumor no cérebro, e o senhor me disse antes da gente começar esse programa que muito por causa disso que o senhor aceitou ser secretário de saúde. Fala um pouquinho disso, secretário, para a gente encerrar. Olha, eu não aceitei, eu não pude aceitar, não tive condições emocionais para aceitar ser candidato a prefeito, porque sei que uma candidatura iria me consumir muito. Debates, é uma campanha que você praticamente se ausenta da família. Eu não podia abandonar minha esposa, em que pese, ela muito lúcida, disse que sempre me apoiou em todas as decisões da minha vida e não seria diferente se eu resolvesse ser candidato. Eu fiz uma reunião na família, parte da minha família achava que eu deveria ser candidato, parte achava que eu não deveria ser candidato, mas ela me apoiou se a decisão fosse por isso. Eu tomei uma decisão pessoal, foi uma noite muito difícil, eu rezei e pedi a Deus que quando eu acordasse eu tivesse uma decisão para dar ao prefeito Mauro Mendes, e acordei tranquilo com a decisão tomada, né? E eu não fui candidato para ficar com ela. Da mesma forma, a decisão de eu ter aceitado ser secretário de saúde, ou seja, é pelo mesmo motivo, é pelo aquilo que eu convivi com a minha esposa, pela angústia que eu vi, o sofrimento que ela teve ao longo de 5 anos de tratamento, e eu e nossa família não dependemos do serviço do SUS, não necessitei do serviço público. E mesmo assim nós perdemos a batalha. Então, o que me levou a aceitar esse desafio é tudo aquilo que eu percebo que pode ser feito para melhorar a angústia das pessoas na área da saúde e ajudar para que muitos possam conseguir chegar ao diagnóstico de forma precoce, ter um atendimento, um tratamento que possa salvar vidas. Então, eu acho que é uma decisão... O senhor viu que menos... Você viu que menos, mesmo você levando ela nos melhores hospitais, tendo os melhores médicos, acabou não dando certo, ela acabou indo embora. Aí o senhor deve ter pensado, imagina lá o cara que depende de uma Santa Casa, o cara que depende de um hospital público, o que é que passa? Eu visitei todos os hospitais regionais, fiz um diagnóstico presencial, eu não apenas analisei dados à distância. E o que eu vi, eu não fiquei feliz. Teve momentos que eu tive que ir para o banheiro para chorar um pouco, porque a angústia do que passa a população desassistida é muito grande. E eu reconheço que eu tenho uma responsabilidade nisso. Eu sou o secretário de Estado de Saúde e o governador, a população, aposta que eu posso ajudar nesse campo. E eu tenho convicção que se Deus me der tempo para isso, eu vou mudar esse cenário. Nós vamos ter dias melhores na saúde do Mato Grosso.
Infelizmente, nós estamos consumindo um tempo precioso administrando o passado, mas logo a população vai perceber as mudanças. O que nós estamos fazendo hoje é muito endógeno, é de reorganização interna, não é percebível pela população, mas logo a população vai conseguir perceber que, colocando no planejamento, reestruturando a saúde do Estado do Mato Grosso, nós vamos conseguir ter melhorias substanciais na prestação de serviço, que é o que é percebido pela população. Eu tenho essa convicção porque nós temos uma equipe determinada, e quero aproveitar, não posso deixar de aproveitar esse momento para agradecer a todos os profissionais da saúde que atuam não apenas nas atribuições do governo do Estado, mas todos os meus colegas secretários municipais de saúde, a todos os profissionais que estão na atenção primária atuando na saúde, porque eles fazem um trabalho valoroso. A população percebe aquilo que a mídia transmite que é ruim, que normalmente é a falta de remédio, a fila na cirurgia, mas nesse momento milhares de pessoas estão sendo salvas pela dedicação de todos esses profissionais que, não tendo as melhores condições para trabalhar, não tendo as melhores condições salariais, mesmo assim exercem um trabalho importante para salvar vidas da nossa população. Tá bom, secretário. Tomara que o senhor consiga equacionar aí, pelo menos em parte, os problemas que tem e que vão surgir também, que não é fácil, né? Obrigado, Rafael, pela parceria mais uma vez. Agradeço o senhor por ter vindo, agradeço a sua assessoria e quero entregar essa nossa, que está descolada aqui, o presente da Tubarão Esportes, que é a nossa caneca do programa. Eu acho que o senhor não tem uma dessa ainda. Eu tenho uma, mas tem uma dessa. já estou começando a coleção. Quando o senhor era vereador, né? Quando eu era vereador, isso eu aí. já tive aqui. Eu agradeço. Para mim vai ser sempre uma satisfação atendê-los, debater sobre os assuntos que são de importância do nosso Estado. Estarei lá. Ficou alguma coisa que a gente não tocou em assunto, o senhor gostaria de falar? Olha, alguma pergunta que eu esqueci de fazer pela minha burrice, o Rafael também? Não, essa é uma pasta robusta, se nós quiséssemos ficar de uma semana até amanhã falando falando dos assuntos a respeito Aí o Edmota me mata lá. Então nós vamos precisar, eu vou precisar receber mais uma meia dúzia de caneca dessa para voltar aqui para que a gente possa apenas não falar das dificuldades, né? Falar dos mas que avanços falar dos também. avanços daquilo que nós vamos apresentar à sociedade como melhorias na área da saúde. Mas uma coisa eu acho que o senhor, tanto o senhor quanto o Mauro Mendes, o governador, está fazendo diferente do anterior. Não está olhando no retrovisor, né? Está deixando o passado no passado e está fazendo diferente, além de fazer diferente do governo do Estado passado, está fazendo diferente do governo federal. Em vez de discutir problema, fica discutindo frase. Né? Eu não vejo isso no governo do Estado, discussão de frase, mimimi, confusão, porque um falou, o outro deixou de falar. O que a gente vê no governo federal é isso. Ficar fazendo crítica em administrações passadas não vai resolver nossos problemas do presente nem do futuro. De jeito nenhum. Então, tem que ter foco, planejar, adotar aquilo que nós acreditamos que é o correto, que pode mudar. Cada gestor a seu tempo, a seu modo, adota a sua tática. Eu estou lutando por uma tática. Normalmente ela deu certo em todo lugar que eu passei, espero que dê certo dessa vez também. Perfeito, secretário. E sem mimimi, que esse mimimi já encheu o saco, ninguém aguenta mais. Obrigado você em casa pela sua audiência, obrigado você aí na Ramutum pelo prestígio da sua audiência também. Tchau, Edmota, obrigado pela parceria, obrigado, Rafael, obrigado, secretário. Até a próxima. Boa noite. Abraço. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.